é sobre função do primeiro grau. E é o gráfico da função constante. Então, nós vamos estudar o gráfico da função constante. Muito bem. A nossa função constante é toda função dada, f de x igual a b. Na aula passada, vocês lembram que a função de primeiro grau era a função dada na forma f de x igual a ax mais b. Muito bem. Como a nossa função de primeiro grau é ax mais b, hoje a nossa função constante é a função onde f de x é igual a b. Significa que o nosso a ele é igual a zero. Muito bem. Para a gente estudar o gráfico dessa função, eu vou considerar como exemplo a função dada f de x igual a 2. É a nossa função dita função constante. Para mim construir o gráfico dessa função, eu vou considerar dois valores numa tabela onde eu tenho os valores de x e os valores de y. Esses valores de x eu vou considerar dois valores pequenos, um negativo e um positivo. Eu vou considerar o valor menos 1 e o valor mais 1. Muito bem. Nós aprendemos que toda vez que for dado o valor de x, esse valor ele tem que ser substituído na função onde houver x. Então, na realidade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer f de menos 1. Significa que eu estou mandando substituir o menos 1 no lugar de x da função. Mas a nossa função, ela é f de x igual a 2. Significa que eu não tenho x na função para me substituir o valor menos 1. O que significa que o nosso valor continua sendo 2. Então, quando o x é menos 1, o y é 2. Vou fazer o mesmo com 1. Então, vou fazer o f de 1. Quando eu faço o f de 1, o 1 deve ser substituído no lugar de x da função. Sendo que eu não tenho x, então o nosso f de 1 também é 2. O que significa o seguinte, a nossa função é dita uma função constante, porque para qualquer valor de x que eu considerar, o nosso y é constante, ele não muda, não tem como mudar. Bom, então para mim fazer esse gráfico, eu vou marcar os valores mais 1 e o valor menos 1. Esses valores são de x, que serão marcados no eixo do x, que também é chamado eixo das abscissas. E os valores de y serão marcados no eixo dos y. Então, eu tenho o valor mais 1 e o valor mais 2. Bom, nós aprendemos no sistema cartesiano, quando eu tenho x menos 1, eu tenho y igual a 2. Isso é um par ordenado, onde o x é menos 1 e o y é mais 2. Aqui eu tenho o x mais 1 e o y mais 2 também. Então, eu tenho dois pares ordenados. Da geometria, a gente aprendeu que para determinar uma reta, nós precisamos de dois pontos. Dois pontos que são esses aqui. Então, eu tenho, quando o x for menos 1, o y é mais 2. Então, eu vou fazer o prolongamento aqui. Vou fazer aqui, vou marcar o ponto onde o x é menos 1 e o y é mais 2. Agora, eu tenho o x mais 2 e o y mais 1. Então, eu vou ter isso aqui. Bom, de posse dos dois pontos, eu vou construir a minha reta. Como? Ligando os pontos. Então, ligando esses pontos, eu tenho. Olha a nossa reta. Tá aí a nossa reta. Significa que toda vez que eu tiver uma função constante, eu tenho uma reta que é paralela ao eixo do x. Então, dica. Toda vez que eu tiver uma função constante, eu tenho uma reta paralela ao f de x. Então, significa, vamos pegar um outro exemplo, se eu tiver aqui f de menos 2. F de x igual a menos 2. Então, se eu tiver f de x igual a menos 2, basta eu marcar o ponto menos 2 no eixo y
e traçar por ele uma reta. Reta essa paralela ao eixo do x. Então eu tenho aqui a nossa reta paralela ao eixo do x. Então isso é o gráfico de uma função constante. Ok?